A história de Exu, o mais jovem dos orixás, é um conto de transformação, aprendizado e da complexa dança entre humildade e ambição. Ele, o irreverente e astuto, nascido com o riso nos lábios e o fogo nos pés, era aquele que, apesar de sua vivacidade, ocupava o último lugar entre os deuses. Por ser o mais novo, Exu curvava-se diante dos outros, reverenciando suas presenças. Nas reuniões celestes, era o último a ser saudado, e suas palavras só vinham quando todas as outras vozes já haviam sido ouvidas. Mas Exu carregava um desejo. Ele, que era um espírito de movimento, queria transcender sua posição. Desejava a senioridade, o respeito que vinha com ela e o direito de ser homenageado primeiro, antes de todos os outros. Exu, contudo, sabia que os grandes destinos não se alcançam apenas com vontades vazias. Era necessário agir, e mais do que isso, era preciso sabedoria. Foi então que Exu, com seus passos rápidos e mente inquieta, procurou um Babalaô, aquele que lê os mistérios do universo através dos búzios e do vento. O velho sacerdote, ao ouvir o pedido de Exu, lançou os búzios sobre o pano branco e consultou os segredos do destino. Após um longo silêncio, ele falou com voz grave: Exu, o que desejas não é impossível, mas o caminho é árduo e exige sacrifício. Para alcançar tua meta, deverás fazer um ebó. Oferecerás 3 ecodidés, as penas vermelhas do papagaio, símbolo do brilho e da comunicação. 3 galos de crista gorda, cheios de força e vitalidade. 15 búzios, que carregam a sabedoria dos oceanos. Azeite de dendê, essência do calor e da vida. E mário, a folha nova da palmeira, que traz a renovação. Após isso, tomarás uma das penas vermelhas e a amarrarás em tua testa. Este será teu sinal, mas há uma condição. Enquanto usares o ecodidé, não poderás carregar nada na cabeça. Tua cabeça, teu ori, deverá permanecer limpa, despojada de qualquer carga, por 3 meses. Exu, que sempre fora rápido em decidir, não hesitou. Ele reuniu as oferendas e realizou o sacrifício com a devoção exigida. Quando o ritual terminou, amarrou o ecodidé em sua testa. Ali, com a pena vermelha brilhando contra sua pele, ele sentiu o peso simbólico do compromisso. Durante os meses que se seguiram, Exu andou pela terra sem adornos, sem coroas, sem carga sob o ori. Era uma lição de humildade para aquele que sempre fora inquieto e transgressor. Enquanto isso, nas alturas do Orum, Olodumare, o Criador de tudo, observava o desenrolar dos acontecimentos na terra. Ele decidiu que era hora de reunir os orixás para avaliar suas ações e missões. Olodumare queria saber se estavam cumprindo as tarefas que lhes haviam sido confiadas, se estavam orando o equilíbrio entre o Orum e o Aie. Para isso, chamou Oxu, a lua, mensageira dos céus, para buscar os orixás. A notícia se espalhou como o vento. Os orixás, ao ouvir o chamado de Olodumare, começaram a se preparar. Sabiam que essa audiência era um momento raro, um encontro com o Criador. E por isso cada um buscou reunir oferendas que demonstrassem sua dedicação. Oxum preparou potes de ouro repletos de mel, símbolo de sua doçura. Xangô recolheu pedras de raio, reluzentes como sua justiça. Ogum afiou armas forjadas em ferro, representações de sua força. Cada um organizou suas trouxas e carregos, colocando-os na cabeça com orgulho e reverência. Exu, por sua vez, estava em uma posição singular. Usando o ecodidé na testa, ele não podia levar nada sobre o ori. Enquanto os outros se preparavam com seus volumes de oferendas, Exu parecia despojado, vazio. Alguns orixás observaram com curiosidade e até desprezo. Como ele pode ir de mãos vazias diante de Olodumare? Murmuraram alguns. Mas Exu, fiel ao compromisso que havia assumido, permaneceu sereno. Ele sabia que estava obedecendo ao tabu, ao Ewó que lhe fora imposto. Quando o dia chegou, Oxu guiou os orixás até o Orum de Olodumare. Era um caminho longo e sagrado, onde cada passo ressoava com o eco das forças ancestrais.
Ao chegarem, todos os orixás se prostraram diante do Criador. O silêncio era profundo, quase palpável. Não havia necessidade de palavras, pois Olodumare, em sua onisciência, lia os pensamentos e intenções de cada um. Após um momento de reflexão, Olodumare ergueu sua voz, que reverberou como trovão. Aquele que usa o Ekodidé foi quem trouxe todos a mim. Ele não trouxe oferendas materiais, mas trouxe algo muito maior: respeito e submissão ao tabu. Ele mostrou que compreende a essência do compromisso e da humildade. É por isso que ele é digno de uma nova posição. Os orixás, surpresos, olharam para Exu. Aquele que antes era o mais jovem, o último, estava agora sendo exaltado pelo próprio Olodumare. O Criador continuou: doravante, Exu será meu mensageiro. Tudo o que quiserem de mim deverá ser dito por meio dele. Por sua obediência e respeito ao El-Uó, ele será homenageado antes mesmo dos mais velhos. Aquele que era o último será o primeiro. Aquele que parecia vazio mostrou-se cheio de sabedoria. Com essas palavras, a posição de Exu mudou para sempre. Ele, que havia sido o mais novo e o último a ser saudado, tornou-se o primeiro. Sua cabeça, antes despojada, agora era símbolo de pureza e conexão direta com o divino. Ele tornou-se o elo entre os mundos, o guardião dos caminhos, aquele que abre as portas e carrega as mensagens de todos para Olodumare. Os orixás, que antes cochichavam sobre sua aparente falta, agora o saudavam com respeito. Exu, com sua astúcia e determinação, mostrou que a verdadeira força reside na sabedoria de saber ouvir e obedecer. Ele transformou a aparente desvantagem de ser o mais jovem em um símbolo de poder e liderança. Desde então, nenhum ritual é iniciado sem antes saudar Exu. Ele é aquele que prepara os caminhos, o primeiro a ser lembrado, o decano dos orixás. Sua história é um lembrete eterno de que, mesmo aqueles em posições humildes, com coragem e reverência, podem alcançar os píncaros do respeito e da glória.